E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente atrasou um pouquinho hoje, o sinal tá muito ruim por aqui, mas vamos fazer a nossa live de sexta. Hoje a gente tem um tema bem interessante, um tema diferente, um tema que traz a possibilidade da gente refletir um pouco mais sobre qual vai ser o futuro do mundo do trabalho. Então, nosso convidado de hoje é o Elton Castro. Ele é administrador de empresas e tem especialização, trabalha com acolhimento corporativo. Você sabe o que é o acolhimento corporativo? Bem, ele vai explicar com mais detalhes, claro, mas sem dúvida nenhuma, uma das coisas que eu já tive a oportunidade de conversar com ele é que o acolhimento corporativo vai ser a grande diferença nas empresas a partir de agora, principalmente depois do que está passando, que ainda não sabemos até quando vai durar. Então eu prefiro que o Elton se apresente, vou colocar ele aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Enquanto isso, pronto, vamos lá, chamando o Elton, aguardando. Eu espero que todos estejam bem. Ei, Elton, já estou te chamando. Ih, você tá Minha longe, amiga, vou ter que virar a câmera. eu desviro, não tem problema nenhum. Aqui, show de Pronto, já. bola. Pronto. Sejam bem-vindos todos que já estão aí conosco. Vocês me escutam bem? Tá me ouvindo bem, Elton? Eu tô te vendo super bem, Karina. Ai, que bom, porque hoje o sinal da internet não está nosso amigo. Não sei o que acontece, mas o sinal está bem ruim. Bom, eu estava falando antes de você entrar que a gente vai falar sobre um tema que é super diferente, um tema novo, e você vai trazer bastante detalhe para a gente, e que vai fazer o diferencial nas empresas a partir de agora desse pós-pandemia. Você já trabalha com isso há algum tempo. O Elton, como eu disse antes, ele é administrador de empresas e ele tem essa especialização em acolhimento corporativo, que eu prefiro que ele explique, afinal de contas, Elton, o que é acolhimento corporativo. Seja bem-vindo, uma boa noite para todo mundo que está entrando aí. Boa noite, gente. Está todo mundo dando tchauzinho aqui. Olha que legal. Primeiro, eu quero te agradecer, Karina, pela oportunidade de compartilhar um tema que eu acredito que é super atual, no momento em que as pessoas elas estão mais carentes de atenção. Você concorda comigo? Sim, sem dúvida. E a palavra acolhimento, eu acredito que se eu lançar a pergunta para quem está assistindo e participando dessa live com a gente, vai ficar muito claro que tem a ver com aquilo que diz respeito a um tratamento mais humano, está relacionado a uma atenção diferenciada, e nós estamos realmente num momento onde as coisas estão acontecendo muito rapidamente. As pessoas estão tendo a necessidade de ter um skill emocional, uma agilidade emocional para Vamos. humano. Tá me ouvindo bem? Elton, agora sim, mas deu uma travadinha, eu acho que deu uma inconsistência na internet. Se você puder voltar um pouquinho para todo mundo te acompanhar bem. Claro que eu posso voltar, tranquilo. Basicamente, o acolhimento está relacionado a entender o que está por trás de uma comunicação mais objetiva, que parte de um cliente, que parte de um parceiro de trabalho, que parte do chefe, do superior imediato. Quando se trata de acolhimento e corporativo, nós estamos tratando de ambientes que envolvem o ser humano com as suas demandas, com as suas necessidades, com os seus anseios, e a empresa, que também tem as suas necessidades, os seus prazos, e por isso nós precisamos entender que cada vez mais, Karina, quando se trata de acolhimento corporativo, nós não estamos trazendo um ambiente, uma proposta romântica para dentro de uma empresa que precisa de resultado e resultado imediato. Nós estamos simplesmente mostrando para uma equipe, para uma instituição, que quanto mais eu dou perspectiva
para a minha equipe, quanto mais eu consigo entender quais são os objetivos, os motores que movem cada indivíduo daquela equipe, mais essa equipe consegue entregar valor para aqueles que estão, digamos, num cenário de parceiros, de stakeholders, clientes e novos clientes ou novos parceiros que virão. Então, dentro de um contexto de acolhimento corporativo, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que escuta ativa é necessário, é fundamental. Você tem que considerar que comunicação subjetiva é mais do que necessário. Eu vou explicar cada uma dessas coisas. E outra coisa, censura zero. Você tem um jeito de pensar, você veio de uma escola de vida, você teve uma referência familiar, uma referência educacional, cujos valores e princípios morais podem ser diferentes dos meus. E nós precisamos trazer para a mesa situações de trabalho, situações que envolvem serviços e produtos, mas com o coração aberto, imaginando o seguinte: cada um pode ter um juízo diferente sobre determinado tipo de coisa. Se eu falar, por exemplo, aqui de arma de fogo, você pode estar associando isso à violência. Eu posso estar associando isso à segurança. Então, não é? Então, esse é um aspecto que nós temos que considerar quando nós trabalhamos em cima de um planejamento estratégico, em cima da formatação de um produto, em cima de um plano de ação de vendas. Então, esse é o primeiro aspecto. Censura zero. Nós precisamos flexibilizar a nossa mente pela empatia, pelo olhar do outro, e deixar que, a partir disso, sejam construídas novas possibilidades, novas parcerias. E mais do que nunca, agora a gente está precisando disso. Então, acolher ideias é acolher camadas mais profundas daquilo que eu coloco no segundo pilar, que é a comunicação subjetiva. Porque eu posso estar falando alguma coisa aqui que é muito menor do que aquilo que está se passando na minha cabeça ou no meu coração. Então, eu quero dar um exemplo aqui. Mais direto. Eu trabalho na área educacional desde 2009. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu trabalho para o pessoal te conhecer mais. Tá bom. Depois a gente volta, então, dos pilares do acolhimento corporativo. Eu, desde sempre, fui um empreendedor. Eu, desde sempre, trabalhei na área educacional. Eu falo que o meu pai, que foi professor por 25 anos na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, ele me levava, quando eu era pequeno, para dentro da sala de aula, e ele era uma espécie de encantador de alunos. E ele também foi um incentivador para que eu me tornasse um empreendedor. E de lá para cá eu venho trabalhando por conta própria, ou em parcerias com algumas empresas, mas especialmente de 2009 para cá, depois de trabalhar em algumas empresas familiares, eu me dediquei exclusivamente a atividades educacionais, a projetos socioeducativos. A minha formação em administração, depois eu fiz uma especialização em terceiro setor. Acredito que tudo isso me deu uma bagagem para mergulhar, e a experiência que eu tive em casa familiar, tudo isso me deu muita coragem e muita segurança para mergulhar nessa área educacional. Quando então, Karina, eu tive a oportunidade de rodar o Brasil inteiro. Eu conheço as principais faculdades dos grandes grupos educacionais que nós temos hoje no Brasil. Até então, o chamado Grupo Próton, que hoje mudou o nome, o Grupo Estácio, o Grupo C Educacional, que é o maior grupo da região norte-nordeste do país, o Grupo Wyden, que tem aí também a sua sede em Boston, nos Estados Unidos, e que acabou de vender também uma rede de faculdades aqui para Estácio. Então, eu já circulei por essas faculdades todas, conversando com diretores. Agora há pouco eu estava conversando com um diretor de uma faculdade lá do Maranhão. E a gente troca ideias sobre como fazer um trabalho de encantamento de alunos, a partir do acolhimento corporativo. E aí a gente entra no tema novamente, porque a gente acredita que as pessoas, quando vêm para o teu negócio, ou buscam o teu serviço, ou buscam o teu produto,
Eles não querem simplesmente comprar o teu produto, eles não querem simplesmente comprar um serviço, eles querem atender uma expectativa própria e buscando uma experiência no que você oferece, eles querem entender por trás quais propósitos, quais valores, quais princípios estão enraizados naquele serviço, naquele produto, naquela instituição, para a partir daí, essas pessoas querem fazer parte de alguma coisa. Então é por aí que entra e começa, digamos, essa história do acolhimento corporativo. Eu tenho que contar, se der tempo eu conto aqui, como é que surgiu essa historinha do acolhimento corporativo. Eu cheguei a te falar, não pode falar? Eu vou te perguntar, porque eu já tenho algumas perguntas aqui. O pessoal está elogiando. Eu queria só te pedir para você poder descer um pouquinho sua câmera, que você está cortado bem aqui assim. Vou fazer, eu estou com o meu celular, e eu coloquei um apoio aqui. Abaixa um pouquinho assim. Ó, tá legal para você assim? Pronto, agora ficou ótimo. Que aí todo mundo consegue te ver, que estava cortando quase o seu pescoço. Tem bastante gente perguntando aqui, aproveitando e elogiando o tema, dizendo que o tema é muito legal. A Tati Tigresa fala que massa. Para quem não sabe, massa é um elogio lá no Espírito Santo, então tem muita gente que não é do Espírito Santo que está assistindo. A Clotilde Souza, que eu aproveito para agradecer, que foi uma boa indicação, a pessoa que intermediou aí o nosso contato. Ela pergunta quais os objetivos desse acolhimento e ainda complementa a pergunta, esse acolhimento é uma tal visão do respeito aos parceiros, não é? Então ela faz duas perguntas, qual é o objetivo e se esse acolhimento ele é uma visão em relação aos parceiros. Aí você podia falar um pouquinho sobre isso, que já tem várias perguntas que me mandaram no privado, tá? Isso é bom demais. Acolhimento corporativo, eu digo que é uma habilidade que é desenvolvida a partir de 3 pilares que eu mencionei muito rapidamente, que nós vamos aqui devagar. Uma delas está relacionada à censura zero. A outra, legal. Comunicação subjetiva, ok? E a outra sobre escuta ativa. Acolhimento corporativo, respondendo aí a pergunta, não está diretamente ligado a costurar parcerias, simplesmente, mas está relacionado à fidelização de clientes, encantamento de clientes, conexão, assim sim, conexão com novas parcerias. Porque quando você pensa na palavra acolhimento, como eu disse lá no início, você está falando de alguma coisa que te traz para perto. Você está, na verdade, trazendo alguma conotação relacionada à atenção. E eu disse para você no início aqui, as pessoas elas buscam atenção, elas querem voz para aquilo que elas estão pensando, para aquilo que elas estão sentindo. Então, quando uma instituição, ou quando um profissional ou um indivíduo desenvolve essa habilidade para, primeiro, não censurar as pessoas da forma como elas são, da forma como elas agem, da forma como elas pensam. Quando você começa a estar mais aberto a entender o que faz a pessoa reagir dessa forma, o que faz a pessoa se comportar dessa forma. Então, esse primeiro pilar, que está muito atrelado também à psicanálise, né, comportamento emocional humano, quando você não censura, você não gera atrito e conflito desnecessário. Então, esse primeiro pilar, e aí nós podemos conversar horas sobre esse primeiro pilar, censura zero. Só temos 59 minutos, tá? Então, olha só que coisa, né? Mas, dentro desse aspecto, a gente já migra para esse segundo pilar que eu mencionei agora, que é da comunicação subjetiva. Recentemente, eu estava atendendo um grupo de alunos que não queriam mais continuar estudando nos projetos educacionais dos quais eu faço parte, porque eles não estavam adaptados a esse pós-pandemia. Ou seja, atividades eram completamente presenciais, aulas completamente interativas, onde você pegava nas pessoas, onde você interagia, e agora você está fazendo um trabalho online. Então, os alunos vinham, a conexão está ruim, eu não estou conseguindo prestar atenção nas aulas, eu fico estudando na cama, fico estudando na frente de uma televisão, ou perto de uma geladeira, eu não consigo ter o mesmo resultado. E aí vem um monte de outras questões do tipo,
não estou conseguindo receita, fiquei desempregado. Se eu analisasse, Karina, apenas essas informações que vieram no primeiro instante, e eu respondesse apenas com base nisso que me foi trazido verbalmente, eu perderia aqueles alunos. Agora, quando eu me coloco no lugar daqueles alunos, e eu digo assim, realmente a sua situação é uma situação muito parecida com milhares de outros alunos que também me procuraram. A primeira coisa que acontece, a pessoa desarma. Ela desarma. Porque o que ela espera? Ela espera que eu vá rebater ou trazer argumentações para mantê-lo nos projetos educacionais. E não é essa a ideia. A ideia é que elas encontrem valor ao que eu estou oferecendo, acima da mensalidade que eles pagam. Consegue entender? E Sim, aí eu preciso... inclusive tem... Pode falar. É porque já tem perguntas aqui, a gente vai respondendo no decorrer da live. Claro, e se você achar pertinente, me para mesmo aqui, tá? Porque esse é um assunto que eu quero difundir e vou difundir bastante. Então, não se sinta acanhada, pode falar, pode me interromper. Não tem problema não, porque quem nos interrompe não sou eu, na verdade são os nossos espectadores. A Clotilde pergunta, esse acolhimento, sem dúvida, ele minimiza o momento em que estamos vivendo? O que você pensa sobre isso? Minimiza. Eu converso muito com professores, por exemplo, que são responsáveis por um grupo de alunos. Imagina que os professores, de um modo geral, aí eu falo de um modo geral, tá? Pode ser que existam professores aqui que não se enquadrem com a situação que eu vejo muitos se encontrar. Mas eu percebo que tem muitos professores inseguros com o fato de continuar o seu trabalho perante os seus alunos virtualmente. Eles perderam a mão, ou perderam o controle, ou perderam, digamos, aquele ambiente confortável de sala de aula para desenvolver um trabalho que antes era um habitat natural. Agora não, agora isso aqui passa a ser um habitat natural. E qual que é o meu papel nesse contexto, enquanto um acolhedor corporativo? Trazer empoderamento, trazer encorajamento, entender o que de fato traz essa insegurança, traz esse medo, e aí você coloca a pessoa novamente no rumo, no foco, para que ela não apenas faça o trabalho dela de maneira razoável, minimamente razoável, mas para que ela surpreenda. Mas eu não faço isso simplesmente munindo. Eu não faço isso simplesmente munindo ela de recursos para que ela dê a aula em si. Mas eu procuro saber como é que está a família, como é que está a situação dela nesse momento. Eu vou entrando em camadas mais profundas que de fato trazem insegurança, medo, ansiedade, que não necessariamente a profissão é a causa, mas outros fatores que acabam respingando na produtividade dela. Você entende? Então, quando você trata desses assuntos, você traz a pessoa de novo para o eixo, você dá perspectiva, você dá ânimo. E aí, mesmo sem falar de técnicas, mesmo sem falar de abordagens propícias para se dar aula online, a pessoa se sente aliviada e estimulada a dar o seu melhor. E o resultado é extraordinário. O Firmino Antônio, ele faz uma pergunta aqui. Acolhimento corporativo seria demonstrar aos colaboradores... A gente já tem um monte de pergunta, tá? Então eu vou começar a perguntar, porque senão não dá tempo da gente responder. Claro. Acolhimento corporativo seria demonstrar aos colaboradores as normas, usos e costumes da organização? Não. Não é isso, não. Acolhimento corporativo está muito atrelado a você mostrar o porquê. O porquê da empresa. E tentar estimular nos colaboradores o porquê de cada um deles. E tentar com isso, através da... Você falou muito de cultura em um artigo que você passou recentemente, né? Cultura e propósito. Cultura é o quê? É fazer uma coisa quando ninguém está vendo. É cultura.
É uma coisa que você faz sem que alguém precise ficar te monitorando. E quando você faz alguma coisa com propósito, você passa a criar uma identidade, uma afinidade, uma conexão com aquilo que você faz ou com aquilo que você oferece. Karina, deixa eu te falar uma coisa. Muitas empresas, se eu perguntar bem assim, o que você faz enquanto instituição, enquanto empresa? Ah, eu vendo computadores. Agora, você vai perguntar para a Apple, o que a Apple faz? A Apple, ela não começa a resposta dizendo o que ela faz, mas por que ela faz. E muita gente não sabe por que faz o que faz. E esse porquê está atrelado à causa. A uma causa forte. A sua fala, desculpa te interromper, mas é porque eu não posso perder esse link. A Marta Carvalho, ela coloca, chega e aproxima, chega, a próxima escuta o que o cliente ou funcionário tem a falar. Quer dizer, essa questão da escutativa, o acolhimento corporativo, ele tem todo esse viés, né? Tentar passar o mais positivo possível, quer dizer, não é só você fazer a escutativa, mas você também mostrar para a pessoa que ela tem um propósito, que ela está ali com um objetivo, e não simplesmente, como a gente costuma dizer, está por estar pelo salário. Eu queria te fazer algumas provocações, e a Isabelle Kishida já também faz uma outra provocação assim, como isso faz falta em várias instituições. Quer dizer, uma coisa nova, né, Elton? A gente começa a discutir isso aqui, mas com certeza muita gente vai ter a oportunidade de, depois dessa live, entrar em contato com você, te perguntar um pouco mais, rever um pouco dessas reflexões, porque nós estamos vivendo um tempo diferente. É um tempo de isolamento, de distanciamento. Em algumas cidades as coisas já começam a voltar, alguns segmentos já retomam as suas atividades parcialmente, mas nós sabemos o quanto vai ser difícil esse retorno. Eu falei em lives anteriores que para muita gente vai ser o retorno de uma guerra. Só que essa guerra a gente não sabe exatamente onde está o inimigo. Então, é uma guerra diferente, é uma guerra onde você fica com a surpresa e a todo momento precisando se prevenir para que você não possa ser contaminado e principalmente não contamine outras pessoas, porque muita gente fica contaminada e não tem sintoma nenhum e termina contaminando outras pessoas. Então, a importância que a gente vê no tema que você está trazendo aqui hoje, e o motivo pelo qual eu comecei a fazer essas lives foi justamente por isso. Quer dizer, o mundo do trabalho mudou, e agora? Nós não falávamos de acolhimento corporativo, assim como também não falávamos, e aí eu até troquei uma ideia com o Elton essa semana, eu falei, eu já chamo o que ele chama de acolhimento corporativo, lógico, o meu tem um outro viés, mas eu chamo de governança humanizada, é observar o indivíduo e o indivíduo entender o motivo pelo qual ele está dentro daquela organização. Para complementar minha fala, e aí eu te passo a palavra novamente, vou ver se eu tenho mais alguma questão aqui, alguma provocação, que o pessoal está bem animado, está participando aqui bem. Temos duas provocações aqui, não posso deixar de passar. A Harvard Business Review, eu ia falar School, ela trouxe uma matéria muito interessante, falando justamente sobre os estilos de cultura organizacional. E um dos estilos de cultura organizacional é justamente o acolhimento. Então, ela trazia as vantagens e as desvantagens das diferentes culturas organizacionais. Para quem quiser, eu coloquei lá um postzinho, e se alguém quiser depois, eu passo a matéria, que tem uma matéria bem extensa, é bem interessante. Então, eles pontuaram algumas coisas que eu anotei aqui. Existem vantagens e desvantagens na cultura do acolhimento. E aí eles chamam de cultura, e não de acolhimento corporativo, é uma coisa diferente. Uma das vantagens, melhora o trabalho em equipe, faz com que haja mais engajamento e a comunicação fica mais fluida. Então, tem bastante relação com aquilo que você pontuou, ou seja, esses três pilares, a censura zero, a comunicação subjetiva e a escutativa. Mas eles também pontuam algumas desvantagens, é daí que vem a minha provocação. A ênfase exagerada no consenso, ela reduz a exploração de opções, ou seja, de você buscar novas alternativas, e às vezes até chega a retardar algumas decisões. Você que é uma pessoa que já está trabalhando com isso há algum tempo, você sente que o incentivo ao acolhimento corporativo e o funcionário ou o colaborador, seja o nome que você queira dar, ou o servidor, porque nós temos servidores públicos aqui nos assistindo hoje, vai incentivar que aquele grupo, que a gente hoje chama de equipe, porque são pessoas em sinergia,
eles passem a não ter mais aquilo que nós chamamos de conflito positivo, ou seja, as diferenças fazendo com que novas possibilidades sejam dadas a questões de conflito negativo, por exemplo? Você acredita que o acolhimento corporativo tem relação com isso ou não? A cultura de acolhimento é uma coisa completamente diferente. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Legal, ótima abordagem. Quando você fala de acolhimento como cultura, onde as coisas ficam apenas no brainstorming, né? Vamos aqui fazer uma tempestade de ideias e vamos pensar nas muitas possibilidades. Isso fica solto, isso fica aberto. Quando você coloca acolhimento corporativo, você tem que pensar, sabe em quê? Você tem que pensar em prazos, você tem que pensar em produtividade, você tem que pensar em metas. Então, você une aquilo que é necessário, que é propósito, mais business, negócio. As duas coisas precisam caminhar juntas. E nós temos pessoas com características diferentes, que gostam de se debruçar mais, digamos, na parte romântica do negócio em si, mas tem pessoas que precisam pensar na sustentabilidade do negócio. O acolhimento corporativo, ele precisa navegar nessas duas plataformas. E quem lidera, ou quem trabalha com equipes, ainda que não seja o líder ali da equipe, mas que trabalha, precisa ter essa flexibilidade para pensar em coisas que dão prazer, em coisas que têm um propósito, em coisas que te motivem a levantar de manhã e fazer a coisa acontecer, mas entendendo que por trás existem famílias que precisam ser sustentadas, existem clientes que precisam ser atendidos, porque quando se fala de cliente, uma coisa é você tratar bem a pessoa, outra coisa é você atender bem. Eu estou atendendo bem o meu negócio, o meu cliente, eu estou prestando o meu serviço, entregando realmente algum valor para ele. Então, nós temos que pensar nesses dois aspectos, viu, Karina? Então, o acolhimento como cultura não é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Porque o acolhimento corporativo nada mais é do que uma habilidade de você trabalhar explorando melhor daquilo que as pessoas podem oferecer de acordo com o seu perfil. Você sabe que tem pessoas que são mais dominantes, outras são mais estáveis, falando aí de sistema DISC, né, de comportamento emocional humano. Tem pessoas que são mais influentes, comunicativas, tem pessoas que são mais conformes, adeptas a regras. Então, quando você conhece as características das pessoas, ou da sua equipe, ou do ambiente onde você está trabalhando, você simplesmente procura estimular cada um de acordo com a sua característica para fazer com que o melhor resultado seja entregue no final. Acolhimento corporativo é isso. É pensar no seguinte, que você trabalha 8, 10, 14 horas por dia e você precisa tornar isso divertido, agradável, prazeroso. Você tem que fazer o que você não gosta? Tem. Mas tem que fazer especialmente aquilo que faz sentido com a sua essência, com aquilo que você acredita. Tem muita gente que agora, com o negócio de pandemia, vai começar a pensar numa coisa. Calma aí. Será que a pandemia está servindo para refletir sobre vários aspectos? Existe um camarada chamado Simon Sinek. Eu acho que todo mundo deveria assistir um pouquinho um vídeo que ele tem de 18 minutos, onde ele escancara muito bem isso que agora nós estamos percebendo com muita clareza. Tem muitas empresas, assim como pessoas, sumindo do mapa do mercado de trabalho. Tem muitas empresas desaparecendo, como também tem muitas pessoas perdendo o seu espaço no mercado de trabalho. Porque está faltando o porquê. Por que eu faço isso? No que eu acredito? Qual é a causa que é o motor que me move, que me faz realmente fazer algo que me estimula, que me leva além daquilo que é o básico? Se alguém está aqui nos assistindo e faz apenas aquilo que faz pelo salário, mais cedo ou mais tarde, ainda mais agora, onde as coisas estão mudando muito rápido, onde o tempo foi roubado, de certa maneira, o tempo foi tomado da gente.
né? Hoje você fica uma parte do tempo em casa. Você quer trabalhar, você quer produzir, você quer... Mas e aí? Tudo travou de repente. Mas quando você tem o seu porquê, as pessoas não param de te procurar, as pessoas não param de te buscar, você vira uma espécie de um imã. O acolhimento corporativo tem disso, viu? Você começa a trabalhar em cima de um propósito. E o que é importante para você? De repente você é mais focado em resultados, em metas e ponto final. Se você acredita que isso vai trazer um benefício maior do que o salário que você ganha, opa, você vai começar a trabalhar com coisas que algumas pessoas, alguns clientes, alguns parceiros irão se identificar. E aí você começa a dar tração novamente nos seus negócios. A Márcia Ribeiro está fazendo uma provocação aqui. Posso fazer para você? Deve. Muitas pessoas não sabem qual é o business da empresa e como podem contribuir. Isso a gente percebe, e você falou uma coisa que vai ser um grande diferencial de mercado. Por isso a gente trouxe esse tema da mudança do mundo do trabalho, não como o futuro do mundo do trabalho, porque a gente não sabe mais prever qual vai ser o futuro de absolutamente nada. Mas a gente sabe quais são, digamos assim, as ferramentas, as posturas, a condição que você vai ter mínima para que você possa conduzir o seu trabalho da maneira mais prazerosa possível. Então ela faz essa provocação, que muitas pessoas não sabem qual é o business da empresa e como podem contribuir. A Marta Carvalho, ela coloca, e hoje com a pandemia será muito diferente. Realmente, a pandemia, a gente vai ter o antes e o depois da pandemia. Muitas empresas, e você até pontuou uma coisa que eu falei essa semana no webinar, que eu estive com a Márcia Ribeiro e com o Jorge Pinheiro falando sobre comunicação e poder, a gente percebe que as empresas começam a mudar o seu perfil até mesmo de contratação. E a humanização que existe hoje no desligamento de algumas empresas. No começo da pandemia, você deve se recordar que tinha uma campanha que eu até publiquei no meu LinkedIn também falando sobre não demita, hashtag não demita. É difícil para você falar para uma empresa não demitir, mas quanto mais ela puder se reter aquele talento, porque a gente está falando de talento na maioria das vezes, aquela pessoa que foi muito cara para você e você teve a oportunidade de investir através de algum curso, algum aperfeiçoamento, e acima de tudo, é um ser humano que vai para o mercado de trabalho com nada mais, nada menos, minha gente, para vocês que estão ouvindo, não fiquem chocados. Os dados do IBGE trouxeram hoje para a gente essa semana o resultado da pandemia no Brasil. São 87 milhões de pessoas desempregadas. Isso significa que a gente já tem 49% de pessoas no Brasil que estão sem trabalho. Então, nós temos quase metade da população que está desempregada. E isso significa também que o pós-pandemia vai sendo uma característica toda nova de contratação. Muitas empresas se tornando empresas virtuais, empresas que vão trabalhar com teletrabalho mais intensamente. A gente sabe que muitas corporações já estão dando o indicativo que não voltam mais para o espaço físico. Nós já discutimos aqui teletrabalho, foi uma discussão muito legal. E nós percebemos que muitas pessoas que estão sendo desligadas não têm as aptidões, as habilidades necessárias, você falou um pouco sobre essa questão do comportamento, não tem o perfil suficiente para serem recolocadas no formato anterior. Então a gente tem que tomar bastante cuidado dentro das empresas em que a gente atua. Eu sou uma prestadora de serviço, o Elton também é um consultor, e muitas pessoas que estão aqui hoje nos assistindo são empresários, empreendedores, que a gente tem um cuidado todo especial com as pessoas que estão trabalhando conosco, porque receber essas pessoas na empresa, acolhê-las do ponto de vista corporativo, é super positivo e faz parte, pelo que o Elton está colocando aqui para a gente de forma tão brilhante, faz parte desse acolhimento o antes, o durante e o depois. Não é isso, Elton? E você falou uma coisa aqui, é o seguinte, existe emprego para todo mundo? Não. Agora, existe trabalho para todo mundo? Claro que existe. Trabalho existe. O que não existe é emprego. E aí, eu penso que as pessoas e as empresas, né, que são feitas de pessoas, subestimam muito a criatividade. Porque não se, as pessoas, às vezes, entendem, Karina, que demissão é um ponto final na relação do empregado com o empregador. Eu discordo disso. O que pode existir é uma alternativa, uma nova formatação de parceria.
Eu mesmo já trabalhei para várias empresas e depois que eu saí delas, eu virei embaixador delas. Eu indiquei tantos clientes quantos foram. Então, quer dizer, não é porque a empresa não precisa mais do meu serviço naquele instante que eu deixarei de ser útil para ela. E vice-versa, tá? A empresa, ela pode, não é? A empresa, ela pode, digamos, não precisar mais de você. Digamos que eu te contratei por um tempo, não preciso mais de você. Mas eu conheço um monte de empresas que vão precisar de você. E eu vou trabalhar lado a lado com você, porque essas conexões, elas podem não fazer sentido de curto prazo agora. Mas eu entendo a vida como uma roda gigante, sabe? Uma hora eu estou aqui, você está aqui, mas daqui a pouco você está aqui, eu estou aqui. E nós não podemos, digamos... Eu sempre falo, especialmente com os estagiários. Eu trabalhei com centenas de estagiários nesses últimos anos. E eu sempre falo com eles, vocês precisam tomar o cuidado de fazer qualquer tipo de network pensando a longo prazo. Eu gostaria muito de ajudar vocês de tal ponto que daqui a 5, 10, 15 anos, quando vocês tiverem filhos, vocês poderem se esbarrar comigo por aí e falar, opa, esse aqui é o amigo do papai, esse aqui é amigo da mamãe, que me ajudou lá no início dessa forma e dessa forma. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Ontem eu estava fazendo uma reunião com uma pessoa que eu nunca a vi. Essa pessoa me segue no LinkedIn e eu resolvi entrar em contato com ela, simples assim. Porque eu queria entender como que funcionava o negócio dela. Era o meu desejo entender como é que funcionava essa coisa de educação tecnológica, são chamadas as startups, as edtechs. E daquela conversa, daquele call que nós fizemos de 1 hora, surgiu uma potencial parceria que eu não tinha a menor ideia de que poderia se configurar numa parceria. E num negócio de grande valor. Mas tudo partiu de uma conexão que eu quis fazer para poder entender o seguinte, como é que a gente pode expandir parcerias? Como é que a gente pode costurar parcerias? Então, a gente precisa usar mais a criatividade, Karina, para pensar no seguinte, não vai ter trabalho, emprego realmente para todo mundo, mas trabalho vai ter. Muito trabalho, porque no momento em que existe crise, no momento em que existe problema, as pessoas fogem de problemas. Mas isso é um erro. Isso é um erro. Nós precisamos exatamente identificar os problemas e começar a partir disso pensar em como solucionar isso. É isso que vai fazer com que você se diferencie, porque quando você vai ser contratado, você não vai ser contratado porque simplesmente tem uma vaga ali disponível para você trabalhar em tal empresa. Você precisa provocar. Se você passar na sua rua aí, onde você mora, ou qualquer pessoa que está nos assistindo, vocês vão olhar para um lado e vão olhar por outro da rua, tem várias e várias empresas que não sabem, não têm a menor ideia de como vão fazer para levar adiante seus negócios. É verdade. E tem muitas provocações aqui para você. A gente tem que passar, porque senão termina a live e a gente deixa o pessoal sem resposta. Dispe Cosméticos, que é a minha amiga Salazar, que sempre está me assistindo toda sexta-feira, fala um pouco sobre a questão da subjetividade. Então já guarda na sua caixinha aí que eu vou te passar um bloco de provocações. Então ela está te pedindo para você falar um pouquinho sobre a questão da subjetividade. A Marta Carvalho coloca para a gente aqui que sem abraços acolhedores, só palavras, a gente tem um outro sistema agora, ao receber a Marta, que é uma grande empresária em Guarapari, no Espírito Santo, que está retomando suas atividades essa semana. Aliás, quem for de Guarapari, procure lá a Physical Pilates, ela vai estar retomando as atividades, então vai ter muitas palavras aí para poder compartilhar com vocês. O Marcos Vinícius Costa Pereira, ele coloca, necessária mudança de consciência coletiva, quando se sente acolhido, os talentos afloram. Então, a gente precisa realmente observar essa questão que você coloca. O emprego, ele pode até sucumbir, mas se a pessoa tiver criatividade, souber investir nos talentos, a gente consegue desenvolver grandes parcerias aí. A Clotilde faz uma pergunta e aí eu paro aqui, mas tem mais coisa, já tem mais gente aqui te perguntando. Esse acolhimento, ele minimiza a competição mercadológica?
transforma positivamente essa competição? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a subjetividade, Salazar pergunta, e a Clotilde pergunta sobre a positividade do acolhimento, se ele pode ser transformado, a competição pode ser transformada em algo positivo com esse acolhimento corporativo. Então, são duas questõezinhas, aí as próximas eu deixo para a próxima paradinha. Tá, deixa eu responder a primeira Clotilde, de trás para frente, tá? Eu vou na subjetividade depois. Mas eu acredito que o ambiente ele pode ser mais colaborativo quando você, que é dona ou dono de uma empresa, parar de ficar do tamanho do seu problema e pensar apenas no seu problema e deixar aquilo ficar, digamos, do tamanho de um monstro, e você começar a descentralizar isso, ou olhar, ou conversar com outros empresários, buscar outros empresários que estão em situação como essa, não com o objetivo de apenas tentar encontrar soluções para o teu problema. Mas quando você se predispõe a ajudar os outros, você encontra soluções para o teu negócio. É impressionante como isso é nítido para mim, né, pelo menos. Porque às vezes eu estou empilhado com um monte de problemas que eu não sei como resolver. E eu sou muito assim, né, do externo, né? Eu sou muito de buscar soluções, não de maneira reflexiva apenas. Então eu vou atrás de pessoas que fazem outros tipos de negócios que não necessariamente estão ligados ao meu negócio. E eu consigo, através da maneira delas enxergarem o mundo, de enxergar o negócio, e outra coisa, tentando contribuir genuinamente com as suas necessidades, com os seus problemas, com as suas dores, eu consigo, talvez, na minha fala, na minha conversa, encontrar respostas para poder fazer a coisa rodar aqui. Não sei se ficou claro, mas entendo que quando você é menos egoísta, para de olhar apenas para a tua empresa e para o problema da tua empresa e começa a olhar mais para as dores de quem está ao redor, você consegue encontrar fôlego. E essa criatividade é aguçada. Porque você consegue... é mais fácil nós resolvermos os nossos problemas por nós mesmos ou é mais fácil dar pitaco? É mais fácil dar pitaco. Agora, quando você, de maneira genuína, dá esse pitaco, dá esse conselho, querendo realmente ajudar, querendo realmente colaborar, você desenvolve essa habilidade do acolhimento corporativo. Você desenvolve a habilidade de resolução de problemas. E você começa a trazer para a tua empresa, talvez até parceiros, porque existe o gatilho da reciprocidade. Você dá e você recebe. O outro aspecto que eu queria falar aqui é da subjetividade. Subjetividade. Tá? Vamos lá. Um dia, a mãe de um estagiário me ligou, dizendo o seguinte: meu filho está usando drogas. E lá tinha um estagiário do meu lado. E a mãe me ligou: o meu filho está usando drogas, o que eu vou fazer? E aí, de maneira muito sutil, eu converso com o estagiário para saber como é que estão as coisas em casa, o que ele está fazendo. Já conheço alguns hobbies, procuro saber de alguns amigos. E aí, sem ele saber que eu tinha conversado com a mãe, ele me diz o seguinte: lá em casa não está nada bem. Aliás, eu quero te confessar uma coisa, Elton. Desde criança, eu tento a aprovação do meu pai e eu não consigo. Meu pai, ele é uma pessoa super amorosa com as pessoas, mas ali dentro de casa é ferro e fogo. Então, o camarada não me dá brecha, não me dá chance de mostrar o meu valor para ele. E aí, chorando em lágrimas, depois de muito tempo de bate-papo, e aí ele me contou o seguinte: sabe o que eu fiz? Na minha faculdade, eu procurei saber quem que usava droga. Eu não uso droga, eu nunca usei droga, mas eu pedi para que ele me desse uma bucha de maconha para que eu colocasse na mesa da sala. E o pai dele era um político famoso, ok? Então, vai me acompanhando aqui. A mãe olhou aquilo lá e propositalmente ele colocou aquela bucha de maconha próximo da mesa onde a mãe sempre limpava, para que ela pudesse falar com quem? Com o pai. Porque ele, o meu estagiário, não podia bater no pai, não podia agredir o pai, mas ele queria, de alguma maneira,
envergonhar um pai, como ele achava que estava sendo envergonhado, porque ele estava sufocado. Mas ele não estava, ele não era drogado, ele não mexia com droga, ele não era traficante, como a mãe disse para mim que ele era. Porque a mãe teve uma ideia objetiva daquela situação. E quando você vai com um olhar subjetivo, você não vai julgando, você vai analisando outras camadas que levaram a um ponto de conflito, a um ponto de tensão, a um ponto de desarmonia. Aí depois o que você faz? Você traz o garoto para perto, você mostra o que ele deveria ter feito, e você cria outras possibilidades de fazer com que essa relação com o pai mude. Não através do pai, mas através dele. Ele vai ter que perdoar o pai, ele vai ter que entender que o pai passou, talvez, na infância, por alguns problemas empatia, que o levaram... né? Pronto, exatamente. Aí você traz de volta o brilho daquele menino. Você traz de volta, sabe, a tranquilidade que ele precisava ter dentro de casa. A mãe desprende daquele assunto que não tem nada a ver. Era uma coisa que não tinha nada a ver. A realidade era diferente daquilo que estava na cabeça da pessoa. E tem muitas pessoas que trabalham do nosso lado, que trabalham na nossa empresa, que tem alguma coisa na cabeça a respeito de uma situação, a respeito de alguém, e aquilo fica como uma verdade. E isso emperra uma série de desdobramentos positivos. Deu para entender um pouquinho da comunicação subjetiva? Deu, porque quem me acompanha, a gente hoje tem a minha audiência, a audiência do Elton, eu sou professora, sou palestrante, e trabalho com gestão de conflitos, comunicação não violenta, e uma das coisas que a gente viu que temos parecido quando a gente fala do acolhimento corporativo e da comunicação não violenta é justamente isso, porque a comunicação não violenta, ela trabalha com 3 pilares assim que são considerados fundamentais, que é a questão da empatia, você observar os fatos como eles realmente são, né, para não criar nenhum juízo de valor, e criar esse sistema de apoio, para você poder ter aonde recorrer quando você cai numa situação dessa de mais complicada, mais complexa. Eu tenho algumas provocações aqui, eu não posso deixar de fazer, porque senão o pessoal depois vai ficar chateado comigo, e a gente só tem 10 minutos agora para terminar a live. Então, eu vou tentar fazer as perguntas de uma forma mais objetiva, e eu queria que você respondesse também de uma forma mais objetiva, para a gente atender todo mundo, e dar tempo da gente se despedir antes que a live caia. Bom, a Clotilde, ela faz uma pergunta aqui, que é a questão complementando aquela anterior, se esse acolhimento une pontas e ele une até os opostos. Você acha que sim? O que você pensa um pouco sobre isso? Agora, de forma mais objetiva, que a gente tem umas 10 perguntas aqui. Eu acho que depois daquilo que nós conversamos aqui, a resposta, eu digo que ela já foi dada. Une pontas, sim. Perfeito. Sim. Bom, a Márcia Ribeiro, ela pergunta... Seria o propósito de vida adotando o método de questionamento socrático, esse acolhimento corporativo, ou seja, fazendo a busca sempre pelas perguntas em relação ao propósito, em relação ao que a pessoa tem dentro daquilo que ela vai fazer? Você acredita que tem alguma relação? Tem alguma relação, porque as pessoas elas querem ter uma resposta pronta para qualquer tipo de situação, e nós não temos resposta pronta para tudo. E a melhor maneira da gente gerar mais sinergia é entregando meias respostas, complementando com uma pergunta. Sempre você vai ter, né? Sempre você vai ter possibilidades infinitas dessa forma. O Delfim, ele pergunta, como será o futuro das pequenas empresas? Você acredita que elas vão conseguir sobreviver depois de toda essa crise? Eu acredito que elas vão se multiplicar. Cada um de nós será uma empresa, vai acabar o emprego no volume ou na intensidade que nós temos. Então, nós vamos ser prestadores de serviço, nós vamos terceirizar, muita coisa vai mudar. Vai multiplicar, vai aumentar o número de pequenas empresas. Aí, gente, vai anotando essas dicas, hein? Halil Ghazali pergunta, faz uma provocação, que a empresa que ele foi demitido... Hoje é cliente dele, dentro daquilo que você colocou, usar inteligência emocional e relacional. Nós vivemos num sistema, e o que seria de nós sem a internet nessa pandemia? Lembrando, como eu falei na semana passada, que nós temos 40% da população mundial que não está com internet, está enfrentando a pandemia sem
sem internet. Então, ele coloca essa provocação dentro do que você falou. A Marta Carvalho, ela pergunta, gostaria de saber do Elton e saber, os jovens que estão entrando nas universidades federais ou particulares, eles realmente têm capacidade de fazer tudo e entrar no mercado de trabalho? O que você poderia responder para a Marta? Você acha que esses jovens, eles estão? A resposta é não. E aí tem vários aspectos. Eu, inclusive, estou desenvolvendo um projeto que eu posso trazer depois para vocês com mais detalhes, que trata dessas questões relacionadas a detox mental, skill emocional, self-control. É um projeto que deveria ser institucionalizado desde a base, mas que pouco se faz. Eu tenho uma amiga que trabalha numa faculdade e ela recebe, a cada ano que passa, ela dá aula para os calouros. A cada ano que passa, ela recebe mais e mais jovens com os pulsos rasgados, o que significa que eles estão cada vez mais vazios desse acolhimento, dessa estabilidade emocional. Então, o preparo do ponto de vista técnico pode até ser, mas existem questões emocionais que aí nós precisamos levar um bom tempo para poder falar a respeito. Mas a resposta é não, não estão preparados. Vou aproveitar o seu link aí que você fez de soft skills. Eu hoje fui convidada por uma parceira, através até da Márcia Ribeiro, que me apresentou, e nós vamos ter um webinar sobre soft skills. Eu vou colocar nas minhas redes, então me sigam. Quem é da rede do Elton me segue. Quem está gostando e é da minha rede, segue o Elton, Elton Castro no Insta. Ele está no LinkedIn, em todos os lugares, é só colocar lá. E vai ter um webinar sobre soft skills dia 22, então não percam que a gente está vindo com bastante novidade para julho. Marcos Vinícius, ele coloca, infelizmente a população em geral não tem estrutura educacional e psicológica e precisa de emprego. Realmente a gente sabe disso, mas as mudanças elas vão acontecer, a gente já está percebendo isso de maneira muito intensa. Outra provocação da Clotilde, a parceria, a saída e vinda da parceria é a grande solução para os negócios agora, né? As parcerias fazem toda a diferença. A Marta Carvalho coloca, entendemos que devemos nos adaptar aos tempos atuais, não vai mudar no Brasil, as empresas não podem parar. Então a gente precisa se adaptar para que a gente possa ter uma retomada, mesmo que lenta, mas que ela aconteça. A Márcia coloca, falta muita escuta terapêutica, você falou sobre a escutativa, tem muita relação. A Luana Cardoso, ela também faz uma provocação sobre a história que você contou do aluno. Ele humanizou o pai, esse é o caminho. Então ela fala sobre essa humanização, esse acolhimento ultrapassando o limite do corporativo e indo à questão da família, da base, né? A Salazar agradece a resposta que você deu sobre a subjetividade, ela disse que foi perfeito, que fechou. A Marta Carvalho coloca, a cura para todos e o acolhimento com amor, carinho e atenção, sem negligenciar e estudar todos os seres humanos, clientes, funcionários, então, é observar o todo. E tem mais provocação, tá? Eu acho que a gente, sinceramente, o pessoal tá bem animado aqui. A Márcia coloca Você S.A., e aí tem uma revista que é a Você S.A., mas também a gente precisa trabalhar como se fosse uma empresa, e muita gente parabenizando pela fala. Eu tenho algumas últimas provocações, porque a gente já está no finalzinho. Você colocou em um dos vídeos que você postou, aliás, gente, ele também tem um canal no YouTube, se inscreva no meu canal Karine Show, estão todos os vídeos lá. Você colocou num vídeo o seguinte, que o acolhimento corporativo será uma nova tendência que as empresas irão abraçar. Então eu comecei a live antes de você entrar, você já estava acompanhando, falando sobre essa grande mudança que vai existir em relação ao acolhimento corporativo. Você tem algum exemplo, alguma empresa, de repente não precisa ser alguma que você já tenha, não precisa dar nomes, mas assim, se você souber de uma empresa nível nacional, que tem uma referência também de acolhimento corporativo, ou nível internacional, que você pudesse trazer para a gente, e sabendo como é que esse resultado se deu, se ele se deu simplesmente pela humanização, que já é uma coisa super positiva, ou se ele reflete nos resultados da empresa do ponto de vista financeiro, porque, como você bem falou, empresas se traduzem em negócios. Negócios visam lucro, mas lucro sem humanização faz com que a gente perca os grandes talentos. Então, eu queria que você dissesse aqui para a gente, para finalizar,
e aí depois eu abro só para você fazer uma falinha final com o pessoal, se você tem algum exemplo de alguma empresa nacional ou internacional que utilizou essa metodologia de acolhimento corporativo e que trouxe resultados financeiros significativos para a empresa, porque isso é uma coisa que também é um bom poder de convencimento na hora que a gente fala sobre isso. Tem uma empresa que quase ninguém conhece, chamada Disney, que faz um trabalho bem especial, e acredito que quando uma empresa ela se compromete com a jornada, né, com a experiência que aquele cliente deve ter, não só o cliente, né, o cliente que eu falo, o cliente externo, mas o cliente interno também, tudo isso pode fazer uma diferença enorme. Lembrando, eu sou da área de venda, de business, então assim, o meu negócio é resultado mesmo, mas eu penso que o resultado depende de pessoas, sabe? Não é a qualquer custo, depende de pessoas. Então, eu estava fazendo recentemente uma abordagem em uma faculdade, em um projeto, era um projeto meu, ok? Projeto meu. A faculdade apenas abriu espaço para que eu pudesse colocar o projeto para rodar lá. Sabe o que eu fiz? Além da minha equipe que estava dentro da faculdade para atender pessoas que viriam de fora da faculdade, que não estudavam lá, eu conversei com o porteiro, eu conversei com a faxineira, eu conversei com a equipe de marketing da faculdade, eu conversei com todo mundo para eles entenderem o seguinte: vai chegar aqui um aluno ou um pai do aluno que nunca pisou aqui na faculdade, eles vão pisar aqui, a minha sala de atendimento é lá no 3º ou 4º andar, lá naquele cantinho, eu gostaria que você levasse esse aluno até lá, por gentileza. Então você cria toda uma experiência, toma um cuidado, primeiro, para não perder aquela oportunidade da pessoa chegar ali e já ter um impacto positivo para, de fato, abrir o coração para o negócio, para o serviço. Mas a partir de detalhes que você precisa observar para trazer uma experiência única para aquele cliente. Então, você tem que pensar na jornada. O acolhimento, e aí eu tenho que acolher o porteiro, tratá-lo bem, que não vai ganhar nada por isso, a faxineira, mas assim, eu quero que eles entendam o valor que isso vai trazer num contexto geral, se todos fizerem o mínimo necessário para gerar o encantamento que nós tanto pregamos na jornada de trabalho. Bom, eu primeiro quero te agradecer assim, por essa participação, está sendo fantástico, as pessoas estão adorando, muita gente parabenizando. Eu vou te falar as 2 últimas provocações, e aí eu abro um minutinho para você falar, porque a gente já está no finalzinho. A Clotilde, ela faz uma última provocação aqui, dizendo: adorei esse tema, parabéns, Elton, por essa visão macro do momento. E a Marta Carvalho, a Márcia Ribeiro te parabeniza, diz que você é fantástico. A Marta Carvalho coloca: parabéns, só um minutinho, parabéns, acolhimento excelente, profissionais esclarecendo como fazer o melhor, eu agradeço. Luana Cardoso também parabeniza, excelente debate. A Marta parabeniza a gente. Só para fechar, pessoal, toda semana um tema falando sobre o universo do trabalho que está mudando. Então, o mundo do trabalho mudou, e agora? Semana que vem a gente vai receber a Simone Visani, que vai falar sobre equidade de gênero no mercado de trabalho. Então, o Elton está colocando aqui o contato dele, ótimo, eltoncastro@mexper.com.br. Vinícius parabeniza, muito obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que está participando, todo mundo que vem nos acompanhando. Sigam o Elton nas redes sociais, ele está em todas as plataformas. Elton, muito obrigada. Muito obrigada, Clotilde, que intermediou esse convite. Eu agradeço demais, porque você nos enriqueceu com grandes reflexões sobre um novo modelo de gestão que as empresas precisam adotar. Você tem 30 segundinhos para dar a sua palavra final aí. Pode deixar os seus contatos também. Eu coloquei aí o meu e-mail, porque se alguém depois quiser receber um PDF que eu estou preparando aqui, sobre acolhimento corporativo, eu faço questão de compartilhar com todos que me passarem aí esse e-mail, tá bom? Então tá aí o meu e-mail para isso. As pessoas me perguntam o que eu faço efetivamente, Karina, e aí sabe o que eu respondo? Eu começo pelo meu porquê. Eu digo isso aqui, ó. Por que eu faço? Eu acredito em viver a melhor experiência na conexão com as pessoas. Eu escrevi isso aqui. Eu acredito em dar real importância
sabe? Naquilo que são as suas expectativas. Eu acredito em expandir oportunidades pela colaboração. É nisso que eu acredito. Como é que eu faço isso? O Insta Como é que eu faço isso? O Insta Como é que eu faço isso? Gente, muito obrigada a todo mundo. E ó, corre lá na TV, no IGTV, tá tudo